Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Você consegue dar uma levantada aí, assim, dar uma levantada, olhar para trás assim? E nós estamos em domingo de estar projetando, né? Esse ano aí de 2024, cada mês representa um ano aí. Eu gostaria que você desse uma olhada aí. Quem está faltando, que você sabe que não veio? Dá uma olhada aí. Hã? Tem muita gente faltando, não tem? Tem como você pegar seu telefone aí agora e falar assim, ó, estou sentindo sua falta aqui no culto? Tem como você fazer isso agora? Só para quem que você viu que não está aqui. Fala assim, nossa, meu querido, achei que você ia encontrar você lá, para a gente cultuar junto, para a gente bater um papo junto. Falando, ó, amiga, que é isso? O que aconteceu? Por que você não está lá? Entendeu? Dá uma olhada aí, irmão. Olha direitinho, ó. Lá tem algumas pessoas que sentam ali, geralmente, no fundo. Não estão ali. Eu sei, todo mundo está faltando, só que eu não posso falar aqui, né, irmão? Porque está gravando, né? Mas você também sabe, quem você está acostumado aí, está faltando também, sim ou não? Então, mande para ela aí, ó, assim, estou sentindo sua falta aqui no culto. O que aconteceu? Você não está aqui, ué. O que está acontecendo? Porque ande projetando. E talvez na internet, eu não sei quem está aí, mas eu acho que tem umas pessoas que não estão aqui também, não estão na internet. Eu não sei o que aconteceu, não. E tem gente que não está aqui, e tem muita gente que está lá na internet que não pode estar aqui. É engraçado isso, né? É legal isso aí, não é, irmãos? Eu olhei ali e falei, tem gente que não pode estar aqui, mas, né, que não pode acessar esse culto aqui nessa noite, e não vai ter como acessar, porque não está nem aqui no estado, não está aqui no país, mas está no culto online. E já tem gente que está aqui pertinho, mas não está aqui. Isso aí me encabulou. Eu falei, gente, eu vou pedir ajuda para os irmãos, não é verdade? Para ver se vocês conseguem despertar alguém. Chamou aí, falou com alguém aí? Falou, pensei que eu ia te ver lá, olha o tanto de gente está faltando. Aqui está faltando mais ou menos, irmãos, quer ver? Contando por baixo umas 40 pessoas. Que eu sei que está faltando, hein? Fora o que está na internet. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje sobre algo poderoso na palavra do nosso Deus. E eu quero te ensinar nessa noite sobre acesso e sobre acessar as bênçãos de Deus ainda esse ano, porque eu creio que o ano não acabou, eu creio que ainda eu posso viver um milagre, uma vitória ainda esse ano. Quem crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus, quem está crendo e determinando na palavra, que ainda esse ano Deus ainda pode mudar a história, Deus pode abrir porta, pode fechar, Deus pode assinar papel de vitória, Deus pode nos dar uma resposta improvável, impossível, Deus pode mudar o quadro da realidade, Deus pode fazer enxergar além das dificuldades, além das circunstâncias, seu humor, seu ânimo, seu vigor. A Bíblia vai dizer lá em Salmos que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então consegue levantar sua mão e falar assim, minhas forças vêm do Senhor. Não, fala bem forte, fala assim, as minhas forças vêm do Senhor. Aleluia. Essa semana eu passei gripado com a garganta daquele modelo inflamada mais que tudo. E minha voz hoje vai estar um pouco assim, tá com a rachada, mas vocês perdoem aí, que nós estamos aí na graça hoje, com a garganta inflamada e semana toda bebendo remédio e aquela benção que vocês conhecem quando a garganta inflama. Mas está dando para entender aí no fundo, amém? Amém? Sim ou não? Quem acredita? Você consegue falar para o seu irmão assim, quem tem resposta ao caos governa? Entenda isso. Tem alguma de falar assim, quem tem resposta, fala assim, ao caos, às dificuldades. Fala assim, consegue governar. Porque tem hora que a gente está vivendo dificuldades nas emoções, sim ou não? Na vida física, na vida conjugal, financeira, familiar. E eu estou falando, quem crê que Deus é um Deus pode dar uma resposta ainda nessa noite? Ah, irmãos, eu creio nisso. Aí eu consegui entender nisso, que como que na verdade, entenda isso, como pensa uma mente que governa, fala assim, sobre os caos da vida. A primeira coisa, uma pessoa que tem uma mente que pensa, na verdade, que governa sobre as suas dificuldades, a primeira coisa que ele tem, ativa nele, fala assim, uma fé que pede uma ação. Porque eu tenho uma fé que não age, vai mudar alguma coisa? Uma fé sem obra? Uma fé sem uma manifestação? Não vai mudar nada, irmãos. Nós precisamos ter, fala comigo assim, uma fé que vai ter uma ação. É uma fé que te fala assim, tem obra. Porque eu falo que estou com fé, eu tenho fé, mas no ano inteiro eu não tenho uma obra, na verdade eu não tenho uma ação na minha fé. Infelizmente isso é fala comigo, loucura.
Porque quando eu entro essas portas, eu falo assim, eu preciso pôr minha fé em ação. Você não está entendendo, irmão? Vamos de novo, quando eu entro essas portas, eu preciso entrar aqui dentro e pôr a minha fé em ação, irmãos. O culto começa na introdução, uma palavra, e vem a adoração. Entenda isso, já na canção a sua fé está sendo empurrada. Não sei se você pegou. Na canção você está sendo empurrado a tomar uma ação. Quem pegou a visão? Moço, nós cantamos umas canções aqui que tinha um anjo aqui dentro, bradando com a espada de fogo desembainhada. Não sei se você acredita nessas coisas, mas eu acredito nisso ainda. Mas tinha um anjo dentro desse ambiente com a espada de fogo desembainhada. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio nisso. Deus, em nome de Jesus, tem o poder de guerrear as nossas guerras, irmãos. Quem crê nisso, irmãos? Quem acredita nisso? Porque quando eu movo no ambiente, quando eu entendo que o ambiente está falando para mim, aí quando vem a adoração, eu já entro adorando e entro, fala comigo assim, guerreando. Fala assim, os meus próprios pensamentos, sim ou não? Porque o que mais pega a gente é aquilo que a gente está pensando no momento do culto. Porque a palavra está falando, avança, você está. Terça-feira eu estou enrolado. Aí não dá certo, irmão. Dá certo? Agora o presente está falando com você. O presente, e o seu presente agora é um presente que está impulsionando você na fé. E você está lá no futuro que nem existe. Terça-feira eu estou enrolado. Nossa, tanta coisa que eu tenho que fazer. Aí a sua cabeça começa. Aí entenda, você vai perder para algo que não existe, para algo que é real aqui dentro. Quem está entendendo aí? Quem pegou? Eu estou perdendo para um futuro que não existe, para algo que é real aqui dentro, que está no presente. Que a palavra está falando com você, que o louvor está, na verdade, te levando a avançar. Porque entenda, tem algumas mudanças. Fala para o seu irmão, tem algumas mudanças. Fala bem forte, fala assim, tem algumas mudanças que são provocadas e não só esperadas. O que eu entendo com isso, pastor? A gente, infelizmente, a gente espera muito mudar algumas coisas que a gente tem que provocar. Pegou aí? Quem está entendendo, irmãos? Então eu fico esperando demais algumas coisas mudar, que não vão mudar pela espera, mas vai mudar pela ação. Porque tem algumas mudanças que precisam ser provocadas por mim mesmo. Provocadas por atitudes minhas mesmas, provocadas por aquilo que eu preciso fazer. Eu não posso esperar o outro fazer, irmãos. Se você lembrar de mais alguém, digita aí, pergunta para ele, por que ele não está aqui, viu? Talvez você não lembrou de todo mundo. Dá uma olhada de novo aí no arraial e vê quem não está aí. Quem crê nisso, irmãos? Então você consegue falar bem forte, eu creio que algumas mudanças ainda esse ano eu vou provocar. Não fale bem forte, eu vou provocar. Aleluia, igreja. Aleluia. Eu não vou ficar esperando, eu vou provocar. Porque tem hora que a gente espera demais, sim ou não, irmãos? O que quer dizer isso? Mais. Ah, pastor, mais isso. Pastor, mais aquilo, mais eu pensei, mais eu achei. Você só está atrasando e nada vai mudando. E o tempo fala comigo, vai passando. E eu tinha que acessar uma mudança e não acessei porque fala comigo, eu não provoquei. Sim ou não, irmãos? Porque tem hora que a gente precisa, fala comigo, provocar algumas mudanças. Jesus nesses dias, irmãos, está provocando algumas mudanças em nós com essas palavras. Talvez você é impulsionado a tomar uma decisão, mas aí você é travado pelaquilo que você precisava, na verdade, ter feito e não fez. Então entenda isso, irmãos. Eu quero que nós nessa noite colocamos o nosso coração diante da presença do Senhor e deixamos, falar comigo assim, o Espírito Santo falar no nosso coração. Fala assim, o Espírito Santo tem que falar no meu coração. Eu anotei algo importante aqui, ó. Qual a diferença de entender e de aprender? Fala comigo, a diferença de entender e de aprender. Fala assim, entender pode ser coletivo, mas aprender tem que ser individual. Você pode até entender, mas se você, na verdade, não o quê? Infelizmente. E aprender dá para você ficar aprendendo pelo outro? Eu estudo e você faz a prova? Dá certo? Eu vou estudar, mas você vai lá e faz a prova por mim? Então dá para aprender por alguém?
Entenda isso, esse culto ele está com esses dois níveis. Eu anotei isso aqui, achei bastante interessante. Que nós precisamos entender, entenda isso, a diferença de entender e de aprender. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, tomar posse disso aqui. Eu só não posso só entender, eu preciso aprender. Por quê? Fala, quando eu aprendo, eu aplico. E quando eu aplico, eu vivo aquilo que estou aplicando. Ah, não, irmão, isso aí é poderoso demais. Porque eu saber da Bíblia, irmãos, e não mudar nada para mim não resolve nada. Sim ou não? Saber vai mudar alguma coisa? De maneira nenhuma. Eu não quero saber, eu quero viver aquilo que sei. Uau, irmão, isso é maravilhoso, sim ou não? Eu quero viver aquilo que eu sei. Então entenda, eu não venho aqui para aprender só mais. Eu venho aqui em nome de Jesus, irmãos, para viver aquilo que eu estou aprendendo. Isso é poderoso, irmãos. Porque eu não posso ter uma palavra só para me pregar, eu preciso ter uma palavra para me viver. Porque se eu só tenho a palavra para pregar, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou correr um grande risco, chegar naquele dia no céu e falar, Senhor, no teu nome eu preguei. E Deus falar, não te conheço, maldito. Porque você só pregou. Você não viveu nada que você pregou. Quem está pegando a visão, irmão? Então corro isso, eu chegar lá e falar, Deus, eu preguei, gente foi curada, gente foi liberta, gente foi salva, e Deus falar, eu não te conheço, maldito. Porque você só pregou. Você não viveu nada que pregou. Não vai mudar nada nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus nesses dias, fala assim, Jesus nesses dias está provocando algumas mudanças em nós. Eu não sei quanto a você, mas esse ano foi ano de colheita. Quem está colhendo, irmãos, ele está em constante transformação, sim ou não? Porque até no momento do plantio é uma coisa, não é verdade? Quando você começa a colher, irmãos, tem gente que projeta para a colheita. Quem está entendendo esse mistério? Porque quando você planta, irmão, você está debaixo de um nível, mas quando você começa a colher, você entra em outro nível. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Então eu entendo isso, quando Deus nos faz colher, também Ele muda a nossa mentalidade para a gente poder entender que agora eu estou colhendo e eu não estou plantando. Quem está entendendo isso, irmãos? O plantador, quando ele acaba de plantar, ele fica feliz, mas quando a semente nasce, ele começa a colher, ele fica mais feliz ainda. Porque ele vai viver o resultado daquilo que ele trabalhou, que sofreu, dia, sol, chuva, esperando, cuidando, dando manutenção, e de repente chega o dia da colheita. A vida dele, todo mundo, ele faz projeto para colher, irmãos. Quando eu colher, eu vou fazer isso. Quando eu colher, eu vou comprar aquilo. Quando eu colher, eu vou mudar isso. Quando eu colher, eu vou pagar aquilo. Entenda isso. Nós estamos vivendo esse momento que Jesus está, em nome de Jesus, quem crê nisso, profeticamente, irmãos, provocando algumas mudanças em nós. E a maior mudança é eu entender que eu estou no momento de colher e não querer ficar, muitas das vezes, querendo semente para plantar. Se você não entender isso, infelizmente, você vai passar um ano de colheita querendo plantar e atrás de semente que na verdade já foi entregue. Quem está entendendo o mistério? Sementes que já foi entregue, o que você quer dizer com isso, pastor? Palavras já foram entregues, tem muita semente, tem muita munição. Se você voltar nesse ano lá nas palavras, o ano tem quantas semanas? Quem sabe? E ó, tá ligada, Joslene. 52 semanas, tem um ano. Quem pegou a visão? Então tem 104 instruções só na semana, quarta e domingo, está tudo lá no YouTube. Desse ano de acesso, desse ano de colheita, desse ano de avanço, de multiplicação. Tem muita semente. O que não dá é eu chegar no final do ano e começar a reclamar pelo aquilo que eu não fiz. Isso é ruim, não é, irmãos? Isso é a parte mais forte de acessar e de entender. Porque aqui eu estou fazendo você acessar você mesmo. A minha função aqui, irmãos, não é falar do A nem do B, é você se identificar aqui dentro. É de você que está aí na internet nos assistindo, conseguir se identificar também por dentro. E falar, é verdade, algumas mudanças eu preciso provocar. Eu não posso ficar esperando da minha mãe, não posso ficar esperando do meu pai, do meu patrão, da minha empresa, da minha faculdade. Eu não posso ficar esperando mudanças de A ou B. Não, eu preciso, na verdade, essas aqui, sou eu quem tenho que provocar elas. Porque Jesus nesses dias tem falado comigo, irmãos, Deus está provocando algumas mudanças em nós, e a maior mudança que Deus faz na minha e na sua vida é de transformação, porque você já está salvo. Somente um salvo pode ser transformado, irmãos. Primeiro eu aceito, depois eu entro no caminho da transformação. Eu pensava de um jeito, agora eu sou salvo, penso do outro. Quem está entendendo o mistério? E conforme eu vou pensando, eu vou sendo transformado em Cristo Jesus, aleluia. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia!
E eu creio nisso. De que a maneira que Jesus está transformando, mudando, eu estou sendo transformado pelo aquilo que Ele está fazendo. Quem crê nisso? Abra aí, Ed, por favor, em 2 Reis, por favor, 4. Eu vou falar sobre um tema, acessando o homem de Deus com um fracasso e saindo com um milagre. Vamos de novo? Acessando o homem de Deus com o quê? Fala assim, com o fracasso, com a dificuldade, com o problema, com a adversidade, que eu não consigo resolver. Pergunta ao seu irmão, você tem uma? Só uma só, desse modelo? Eu já preguei essa palavra esses tempos, mas eu quero falar só da parte que ela acessa o homem de Deus. Eu vou colocar você entendendo por que ela consegue, por que ela sai, por que ela consegue gerir suas emoções, por que ela consegue viver esse milagre que está escrito. E ele é, fala comigo, poderoso. Ela não tem nome, a Bíblia não vai dizer a identidade dela, mas a história dela ficou registrada. Fala, é isso que importa. Fala assim, é isso que importa. Fala assim, é disso que eu preciso. Então vamos lá, acessando o homem de quê? O homem de Deus. Com o quê? Com os seus fracassos, dificuldades, limitações, o que você quiser chamar aí, não tem importância. E saindo com o quê? Ah, não sei se você está querendo isso. Você pensou que você tivesse uma repartição que você pudesse entrar e falar assim, estou resolvendo meu problema? Já pensou nisso? Que você entrasse ali, quem já foi no VaptVupt? Você já foi passear lá, ver alguém? Hã? Foi? Chegou lá e aí, vamos tomar um café? Foi assim que você chegou no balcão? Você foi pra quê? Quando você fala VaptVupt, o que você pensa? Hã? Lá tem o quê? Tem Detran, não tem? Tem Saneago? Tem luz, não tem? Lá não é lugar de resolver o quê? Você chega e fica lá depois que você resolve? Não, você fica, não, gostei demais do VaptVupt, vou ficar por aqui. É assim que você faz? Você resolve e faz o quê? Hã? Entenda isso, se a pessoa, se você tivesse um lugar para você acessar e resolver a dificuldade que você está agora, porque você não entende, você não consegue entender isso. Nesses dias aqui, ó, entenda isso. O Espírito Santo de Deus, ele não estava dentro das pessoas, ele estava sobre as pessoas. E estava sobre esse homem aqui, esse profeta chamado o quê? Está lá o nome do profeta, o quê? Entenda isso, ela entendeu que o profeta era o acesso que ela poderia resolver aquilo que ela estava com dificuldade. Então nesse culto, se você conseguir entender isso, hoje o Espírito Santo não está sobre só um profeta. Uau! Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. O que você quer dizer com isso, pastor? Todo mundo tem o mesmo acesso. Ah, pastor, eu estou tão ruim, não importa, você tem um acesso. Não importa a sua condição, você tem o mesmo acesso. Todo mundo, através do Espírito de Deus que está em você, hoje o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso ao Pai dos profetas, aquele que é lei, aquele que é maior do que qualquer profeta, e Ele está nesse ambiente nessa noite, e o nome dEle é Jesus. Pastor, como eu acesso? Eu só preciso entender que quando eu quero resolver qualquer BO, no meu estado tem um lugar chamado VaptVupt. Eu entro lá, resolvo. Muitas das vezes, depois que resolvi, reclamo. Todo mundo já fez isso aqui. Sim ou não? Fala a verdade. Confessa seu B.O., fala a verdade. Tá aquelas carinhas lá, você pôr a nota, você fala, nem vou dar. Quem já fez isso? Não, é só o pastor que é ruim de natureza nessa igreja. Sei que eu estou pegando a igreja errada, irmão? Você vai lá, resolve seu B.O., você grila com a pessoa, não põe lá o xizinho na carinha, alegre, triste ou mais ou menos, ruim, bom, sei mais o que lá. Você não põe, ainda sai e fala comigo, reclamando. A gente é assim. Agora vamos pôr, você entrou dentro, da onde? Fala, VaptVupt. Ficou lá, não pegou senha, fala, não peguei senha. Não peguei instrução no balcão. Fala, instrução no balcão. Não tenho senha. E não sei para onde eu vou. Qual repartição eu vou resolver a minha dificuldade? Resolve alguma coisa eu estar naquele lugar? Nós faz assim no culto. Fala para o seu irmão, ficou ruim. Fala, pergunta, que culto mais estranho é esse? Nós faz isso no culto. A gente senta no lugar que é para resolver, não acessa o balcão, não pega a senha e entenda, não sabe aonde tem que ir. Isso é muito poderoso, irmãos.
Porque quando eu consigo entender isso, eu consigo entender o ambiente. Que eu tenho acesso nessa noite, eu posso acessar, eu posso entrar. Entenda, essa mulher fez isso, irmãos. Olha que coisa forte. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou quem? Dizendo, meu marido, teu servo é o quê? E tu sabes que ele era o quê? Que ele temia. E veio o credor para levar o quê? Era um problema, sim ou não? Ela viveu o luto, sim ou não? Depois do luto ela viveu, fala, o luto é perca, sim ou não? Depois ela viveu outra perca, que na verdade era uma perca financeira, que ela já estava em dificuldade, sim ou não? E ela estava na ameaça de viver outra perca eminente, que era perder o marido, perder coisas financeiras e ainda perder seus filhos. Não, você consegue se sensibilizar com a história dessa mulher? Você consegue entrar, que talvez você fale, pastor, estou perdendo meu nome lá no Serasa. Pois é complicado, mas você consegue entrar na história dela? Você consegue entender o que ela está passando? Você consegue entender que a partir de agora, se você aprender com ela, sua vida muda diferente, sua vida muda, irmão, 100%. Você fala assim, meu Deus, mudou tudo, eu entendi como que eu tenho que fazer, eu entendi como eu acessar, porque até aqui, ela só estava vivendo, falar comigo, o caos. Então entenda, até no primeiro versículo, fala assim, até no primeiro. Essa mulher fala comigo, estava vivendo o caos. Mas aí fala comigo, ela lembra de quem? Do homem? Não, ela lembra do marido que servia quem? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente vem para cá e não lembra de nada. A gente entra aqui e não lembra de nada, não lembra do que Deus fez esse ano, a gente não agradece por nada, entendeu? Se a gente entra aqui e não lembra de nada. Mas pega essa visão. Ela parou e falou assim, meu marido serviu um homem que ele era poderoso e era de Deus. E eu estou cansado de viver esse caos. Entenda isso, até ela ir ao profeta, fala assim, ao profeta, ela estava vivendo um caos total na sua vida. Mas entenda isso, ela tinha um caos e tinha, fala comigo, uma fé. Porque a fé fez lembrar. Quem pegou a visão? Quem consegue levantar a mão do céu e falar assim, Deus, eu tenho uma fé. Me faça lembrar, pelo poder do Espírito de Deus, como eu vou sair dessa situação. Não, fala com fé e com autoridade. Fala assim, Deus, eu tenho uma fé. Que foi o Senhor que me deu. Então me faça lembrar. Põe na minha mente como eu vou sair dessa situação. Porque eu tenho acesso nessa noite. Eu posso acessar no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então entenda, ela entra na presença de quem? Fala do profeta. É interessante que o profeta ele tem um coração que ele sabe gerir os caos. Você ouviu ele dando meu peso? Deu? Meus pesos, meu sentimento. Foi assim que ele fez? Depois que ela conta, ele começou, nossa, a vida é mesmo assim? Não, isso acontece com muitas famílias, é assim? Eu conheço muita gente que os filhos também foi levado, foi assim que ele falou? Entenda, a mente dele está sempre, fala assim, sempre na frente. Então entenda, na solução que a sua fé está te dando, você já está resolvendo aquilo que você está buscando. Não, você não pegou, se você não pegou, não dá para entender. Entenda, irmãos, ele não ficou, pois é, ó céus ouvidos, ele falou, o negócio é o seguinte, vou resolver fácil. Fala comigo, bem fácil. Até ela chegar no profeta, ela só tinha um caos e uma fé, sim ou não? Sim. Depois que ela passa pelo profeta, fala assim, ela tem uma palavra. Vamos de novo, ela tem uma palavra, fala comigo. Agora ela tinha um caos, tem uma fé e tem uma palavra. Agora ela não está andando mais só com o caos e com a fé. Ela está andando com a palavra de fé, com a palavra de entendimento. Ele deu uma direção, ele deu o destino, ele falou assim, agora você vai fazer isso. Irmãos. Olha, entenda isso. Ela começa a andar debaixo de uma palavra de fé, igreja. A sua história de fé começa a ser escrita a partir daquele momento que o profeta fala com ela e dá a ela um destino. Isso é poderoso, irmãos. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O que é a sua história? O que a sua história, que história a sua fé tem escrito nesses dias? E eu fiquei pensando, que história a sua fé tem escrito nesses dias? Porque todo mundo tem uma fé, mas qual que é a história que a sua fé está escrevendo nesses dias?
Que história a sua fé escreve depois desse culto? Você só sai desse ambiente, vai embora para sua casa, liga a televisão, janta e acabou tudo. Você não pensa o que a sua fé pode escrever depois disso aqui? Você recebe uma palavra, recebe uma instrução, Deus te dá o destino, você sabe o que você fazer, você sabe como acessar, você sabe como, na verdade, manifestar o poder de Deus na sua fé, porque foi isso que Ele fez. Ele falou, eu sei que você está vivendo um caos, você tem uma fé, eu vou te dar destino. Aleluia! Vamos de novo, eu sei que você está vivendo. Você tem uma fé, eu vou te dar uma palavra de destino. Eu vou, na verdade, te direcionar onde você tem que passar e o que você tem que fazer. Sabe qual que é a parte mais importante, irmão, de estar num ambiente desse aqui? É entender o que eu vim fazer aqui. Entender que eu não sou religioso. Entender, irmãos, que eu não estou aqui porque se eu ficar na igreja eu vou para o céu. Não, irmãos. Eu preciso entender o que eu vim fazer aqui, irmãos. Eu já falei várias vezes, aqui domingo é o seu pit stop. Você só ganha corrida se você parar e trocar de pneu. Você só ganha corrida se você pôr gasolina. Ninguém ganha corrida sem parar, irmãos. Só que a gente não quer parar, a gente quer trabalhar a semana inteira, domingo a gente está cansado. Aí você não vem aqui, porque você está cansado. Aí você não abastece. E aí você vai perdendo a corrida da sua vida. Sem ver. Um carro de Fórmula 1 anda 300 km por hora, faz curva de 80. Em Mônaco faz de 60. Pegou a visão? Fica querendo andar só correndo, vai capotar muitas vezes. Porque curva de 300 não faz. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem está entendendo isso aí? Ah, passou na minha empresa, estou 300 por hora, só está capotando. Faz de 80, irmão. Dá uma analisada, para e olha. Faz uma gestão de suas emoções dentro da sua empresa e fala assim, o que eu posso melhorar? Essa empresa é em Deus. Porque no mercado, entenda isso, irmãos. Quem está entendendo o mistério? A gente tem que melhorar em Deus, irmãos. Sim ou não? Então entenda isso. Nessa noite, Deus está te fazendo entender como acessar aquilo que você tem direito. Porque a palavra dela também foi clara. Meu marido serviu você. Você é homem de Deus. O que você vai fazer por mim? O que você quer dizer com isso? Nós temos que ser convictos. Não dá para ficar, meu Deus, será que dá para fazer para mim? Será que eu mereço? Não, irmão, você já não tem, por merecimento ninguém ganha nada. Quem está entendendo, irmãos? Se eu ficar, mereço, será que eu mereço? Não, você não merece é nada. Nós merecemos é o inferno. É a realidade. Eu tenho que pregar a verdade, não posso ficar mentindo para a gente aqui. Irmão, foi Deus que me amou primeiro, irmãos. Quem está entendendo isso? Deus te amou antes de você existir, antes da fundação do século. Ele morreu por mim, por você, está lá em Romanos. Se você vê o livro de Romanos, você consegue entender o que o pastor está falando. Porque entenda isso, irmãos. Entenda isso, nós somos salvos pela remissão de Cristo, pelo seu sangue. Nós somos redimidos. Irmãos, entenda isso. Nós estávamos condenados nas nossas paixões, nos nossos pecados, nas nossas infâmias. Entenda isso. Deus nos resgatou, igreja, com o seu sacrifício. Aleluia. Nós fomos comprados. Ah, pastor, eu não mereço. É lógico que você não merece, santo. Ah, pastor, eu não mereço. É lógico, santa, que você não merece. Você está bem melhor do que você merece. Pastor, se eu pensar assim, o que acontece? Você arrebenta, porque esse pensamento é um pensamento de gratidão. Está entendendo isso aí? Você não merece a esposa que você tem. Foi muita misericórdia de Deus, viu? Vou te garantir já logo. Viu? Varou aí, tá? Esgaladão no céu. Tá, irmãos. Se a sua esposa fosse igual a você, igualzinho, sem tirar nada. Ah, irmão. Tinha dado certo, não tinha? Hã? São as mesmas manias, são as mesmas chatices. Hã? Sendo incisivo, igual o homem gosta de ser, não é verdade, não é? Então, irmãos, Deus preparou essa varoa aí para você. Quem está entendendo isso, irmão? Ficou desanimado esse. Não adianta não, tem que falar a verdade. Deus preparou essa varoa para andar lado a lado, no mesmo propósito. Submissão é isso, junto, não é um à frente, outro atrás, não. Junto, lado a lado. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então aqui eu consigo, fala assim, entender. Fala, eu consigo entender. Fala bem mais forte, eu consigo entender. Que o acesso que eu preciso está liberado.
Ai, mas isso é muito poderoso. Sim ou não, irmãos? Não é verdade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Independente da sua dificuldade, do seu problema, entenda, está liberado. Você pode falar comigo, acessar e entender que Deus está resolvendo para você. Não sei se você está entendendo alcançar, mas nessa noite, irmãos, eu estou entendendo isso aqui, e está bem claro para mim, que ela começa em nome de Jesus, irmãos, a escrever uma história de fé depois que ela sai da onde? Do profeta. Porque até no profeta, entenda isso, o que ela está vivendo? Caos total, sim ou não? Dificuldade, ameaça, perca, sim ou não? Física, familiar, financeira, ameaça de perder mais. Mas depois que ela sai do profeta, ela fala bem claro, ó, veio o credor para levar os meus, para ser o quê? Meu Deus do céu. Eu já preguei isso aqui várias vezes, mas nessa semana eu fiquei na história dela, eu fiquei viajando nesse negócio. E eu falei, meu Deus, me dá uma revelação clara para me passar para o seu povo. Me dá uma revelação bem clara, mas clara mesmo. Por quê? Porque se você entender, sua vida vai mudar. Sim ou não, irmãos? Porque desse ano eu preciso que mude algumas coisas. Não sei quanto a você, mas ainda quero que mude algumas coisas. Eu sou agradecido. Porém, fala comigo, desejoso demais. Eu posso ser agradecido, mas também desejar mais, porque o Deus que eu sirvo, Ele é infinitamente mais. Ele tem o poder de fazer muito mais daquilo que eu imagino, muito mais daquilo que eu espero. Deus, Ele tem o poder de efetuar em nós tanto querer como realizar. Aleluia. E Deus nunca dá o tanto que você pede, Ele sempre tem uma surpresa a mais para você. Quem recebe isso, irmãos? Multiplicação dos pães, sobrou ou não sobrou? E dos peixes, sobrou ou não sobrou? 12, não foi? Sim ou não, irmãos? Deus nunca vai fazer a sua conta, Ele sempre tem mais. Então aquilo que você está pedindo agora não está na realidade de Deus, irmãos. Está na sua realidade. A de Deus é te dar mais. Até quando Ele vai restituir é 7 vezes mais, é o mínimo. Aleluia. Fala comigo, ela toma 3 atitudes de acesso. Isso aqui é poderoso. Eu falo assim, 3 atitudes. Que são portas. Fala assim, de acesso. Fala primeiro, obediência. A partir desse momento, ela tem que entender que ela tem que o quê? Obedecer. Então, como que sai do caos? Como que sai da dificuldade? Como que muda de vida? Que jeito? Aquilo que Deus está falando. Quem entendeu isso aí? Depois, fala comigo, ela viveu, ela abriu uma porta. Fala assim, generosidade. Terceira. Fala bem forte, fala terceira. Fala assim, organização. E é o que a gente precisa aprender com Deus, porque Deus é organizado. Tem querubim, tem serafim, cada um tem sua função, viu? Tem anjo, tem mensageiro, tem anjo guerreiro, cada um tem a sua. O reino dos céus é organizadíssimo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem entendeu? Porque tudo que é organizado, irmãos, pega essa visão, fala assim, cresce. Quem está entendendo? Não cresce só na verdade, em estrutura, mas cresce intelectualmente, pessoalmente. A gente precisa ser mais organizado. E nem posso falar disso agora, senão vocês vão embora, nem acaba o culto. Vou ter que deixar para o final. Se eu soltar agora, os irmãos vão até embora, não aguenta não. Foi quando os irmãos vai se suportar? Não, pergunta, irmão, vai se suportar? Porque nessa parte da organização que vai pegar muita gente, viu? Então fala comigo, primeiro, fala assim, ela obedeceu. Olha o que te diz o texto, versículo 2. Olha que coisa boa. Versículo 2. Ela o quê? Obedeceu. E saíram, cadê? 4, pulou aqui o vento. E Elias lhe disse, que te hei de fazer? Perdão, você está ligado, né? Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Entenda isso, ele faz uma pergunta, mas dá a opção de responder. Por quê? Quando você vai buscar quem pode fazer, é ele que está no controle. Ele só pergunta para você se alegrar, mas ele mesmo responde o que ele vai fazer. Irmão, sei que você pegou. Ele explica assim, que hei de? Aí ele fala, diz-me o que tem em quê? Uau, tua serva, ela responde, não tem? Em casa. Senão, fala assim, se não, uma botija de azeite. É interessante aqui, por quê? Porque, entenda isso, irmãos, a obediência, eu estou falando sobre isso, ela é uma chave, que a verdade, ela é um acesso, ela abre uma porta de acesso.
Infelizmente, a porta que a gente menos gosta de entrar é da de obediência. Desde o Éden, o homem tem dificuldade de obedecer a Deus. Deus falou, tá tudo aqui, ó, come de todas as árvores. A ordem não foi não comer. Pegou a visão? Porque a gente lê muito rápido. Todo mundo você vai ver pregando a Deus mandando comer da árvore. Não, a ordem primeira foi, coma de todas as árvores. Come, desfrute, deleite. Na verdade, ó, fica aqui em paz e tranquilo. Mas, dessas duas árvores aqui, ó, não pode comer. A primeira ordem foi para comer. A segunda foi para não. Tinha duas árvores no jardim. Fala, conhecimento do bem e do mal. E a árvore do quê? O homem foi comer qual? Mas é teimoso, não é? Quem é a árvore da vida? Hã? Jesus desobedeceu a Deus. Quer dizer, o homem desobedeceu a Deus, perdão, no Éden. E entenda isto. Olha que coisa forte. E na sua desobediência, eles rejeitam Jesus lá no Éden. Jesus já estava lá, já era o plano, irmãos. Jesus é essa árvore da vida. É essa árvore de vida. Jesus é essa videira verdadeira, irmãos. Que nós somos enxertados e damos frutos. Mas o homem tem dificuldade de obedecer a Deus desde lá do Éden. Essa é a porta de acesso mais difícil da gente entrar. Ela se abre para nós e nós fica. Quem que é essa pessoa falar isso para mim? A vida dela nem está tão certa assim. Você olha para a pessoa, mas não escuta. Na verdade, não consegue escutar aquilo que a pessoa está falando. Porque conselho tem o poder de gerar prevenção. Fala prevenção. E a instrução tem qual o poder? Fala de gerar progressão. Quando você escuta um conselho, você está o quê? Sendo prevenido. Quando você escuta uma instrução, você está progredindo. Se você pegar só isso aqui para sua vida, você arrebentou. Quando você entende que é um conselho, não é uma opinião, porque a opinião qualquer um pode dar na sua vida, conselho só quem tem experiência, quem já passou pelaquilo. Porque opinião todo mundo gosta de dar. Porque eu nunca vi gente para dar opinião igual crente. Eu acho que esse é campeão. Ô raça que gosta de ficar dando opinião na vida dos outros. Ah, cego, você não faz. Não, irmão, deixa eu te falar, fique em paz, isso é um problema seu. Você resolve sua opinião aqui, ó. Opinião qualquer um pode dar, irmãos. Conselho só quem tem experiência. Só quem passou assim, só quem passou pelaquilo. Quem está entendendo, irmãos? Então qual que é a porta mais difícil da gente acessar? A da obediência. O homem cai, Deus põe ele para fora da casa que ele mesmo fez, sim ou não? Que era um jardim no Éden. Põe ou não põe? Põe ou não põe? O homem começa a viver consequências da sua desobediência. Então entenda. A obediência gera bênção? Sim ou não? E a desobediência gera o quê? Maldição. E a gente tem hora que acha mais fácil desobedecer, tem hora que a gente acha mais fácil sacrificar do que obedecer. O quanto na nossa vida a gente fica sacrificando e não quer obedecer. O quanto na nossa vida a gente fica, infelizmente, fazendo sacrifício de tolo, porque era mais fácil. A Bíblia que está dizendo, aí, lá em Samuel, que é muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Então a primeira porta que ela entra, fala assim, obediência. A partir do versículo 2 aqui, fala comigo, ela precisava obedecer em tudo. Sim ou não? Porque ele disse para ela, bem claro, aonde estava a solução? Fala para mim, na casa. Vamos de novo, onde estava a solução do problema? O problema era grande. Deus achou a solução na onde? É onde a gente nunca busca. Que é onde a gente tem que consertar. É onde a gente tem que ter uma atitude. A gente quer buscar solução em tudo quanto é lugar fora, nunca na casa da gente. Nunca sentando o casal e quer buscar solução tudo fora, mas ele nunca quer sentar e falar, deixa eu te falar, o que está acontecendo? Você não gosta disso? Não, eu não gosto que você faça isso. Olha, deixa eu te falar, isso aqui não vai dar certo. Deixa eu te falar, isso aqui está errado. Vamos resolver, vamos. Você pode parar de fazer isso? Posso. Você pode deixar de fazer aquilo? Também posso. Então está dando certo. Quem está entendendo isso, irmãos? A gente quer buscar solução, encontro, e parará. Não, irmãos, é só sentar e entrar num acordo. Deixa eu te falar, eu não gosto que você faça isso. Tá bom. O que você não gosta que eu faça? Eu não gosto que você faça isso, eu detesto. Tá bom, vou parar de fazer a partir de agora. Entenda, o casamento você não pode caçar o culpado. Você tem que procurar resolver. Porque se achar o culpado não muda nada. O que resolve o seu culpado? Nada, eu preciso é resolver. Quem está entendendo isso, irmãos? No casal, no namoro, a Jô está ali, todos os relacionamentos. Está entendendo isso aí?
Então entenda isso, irmãos. Não resolve achar o culpado, porque o culpado, irmão, não vai resolver nada. Eu preciso, fala comigo, resolver o problema. Resolvendo o problema, fala comigo que está tudo certo. Sim ou não, irmãos? Então, versículo 3, quem está comigo? Primeira porta foi de quê? Obediência. 3, então disse ele, vai. Isso aqui é legal, né, irmão? Fala comigo, primeiro ela foi? Com todas as dificuldades. Acessou o profeta. Recebeu a instrução. E recebeu o conselho. Agora ele fala, vai. Isso é legal, não é? Por quê? Porque ele identificou que para resolver ela tinha que falar comigo, voltar. Voltar para onde? Do lugar de perca, lugar de dor, lugar de ameaça. Mas é lá que estava a solução. E é tudo que a gente não quer fazer, voltar. A gente não gosta de voltar em nada. Sim ou não, irmãos? Nós não gostamos de voltar em nada. A gente não gosta de fazer serviço 2 vezes. A gente não gosta de voltar em nada. A gente detesta falar comigo errar e, na verdade, ter que falar que está errado. Sim ou não, irmãos? Tem gente apanhando aqui hoje, eu acho massa isso. Viu? Mas pega essa visão. Quando ele falou assim, vai e volta. Para onde? Para o lugar. Que estava, fala comigo, a solução. Vai lá no VaptVupt, que é lá na sua casa. Você não está pegando a visão. VaptVupt celestial. É lá que vai resolver. Aonde está o azeite? Ela levou no bolso? Tinha uma botijinha de azeite? Estava na onde o azeite? O profeta tinha que mandar ele em outro lugar? Não, irmãos, entenda isso. Aqui é poderoso por isso, quando você consegue entender. Aí a obediência, grave essa frase, escreve isso no seu caderno aí. A obediência gera a generosidade. A obediência abre a porta para falar assim, generosidade. Porque olha a instrução que ele dá para ela. Isso aqui é poderoso, irmãos. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus o quê? Vizinhos, vasilhas. Vasilhas de que jeito? Não, tem um detalhe aí. Vazias. Não poucas. Fala comigo. Não poucas. Entenda isso. Quando ela começa a falar assim, obedecer, uma porta de generosidade abriu para ela. Você não está entendendo. Quando ele falou, vai! E ela fez o quê? Ela falou, não vou não, está muito difícil. Começou a complicar. Estava tudo dando certo. Mas agora tem que pegar vazia, que os vizinhos me tudo enjoado. Tem uma lá da minha esquerda, Deus me livre, nem cumprimento. Amanhã você cumprimenta seu vizinho, viu? Vai que você precisa pegar uma vasilha. Está entendendo? Vai que precisa. E ela falou o quê? Não vou. Está difícil demais. Nós gosta de reclamar demais daquele que Deus está pedindo. Caladinha, ela o quê? Foi. De que jeito? Fala andando. Quando ela começou a andar, as portas de generosidade começou a abrir. Só que a gente quer que abre para nós porta de generosidade se a gente obedecer, se a gente fazer nada. Entenda isso, quanto mais ela andava, as portas foi? Você acha que Deus tocou ou não tocou naquele povo? Amanhã, segunda-feira, a pessoa bate na sua casa e fala, eu quero aquela panela de pressão, 7 travas. Teve irmã que fez assim. Calma, irmã, é só um exemplo. Amanhã, segunda-feira, a irmã bate lá. Eu quero a tapaué, aquela grande, guardar os pão, aquela bonitona. Todos vocês conhecem, para de bobeira. Conhece, aquela grandona assim, põe os pão. Aquela é a mais cara, eu acho, delas. Mas a tapaué, ela é um conceito. Parece que é um estilo de vida para algumas mulheres, né? Daquele trem, né? Então entenda, Deus tinha que tocar, sim ou não? Tinha, irmãos. Tinha panela que cabia 130 litros. Tinha panela que cabia 70 litros. Tinha panela que cabia 30 litros. Está entendendo isso? Nós estamos falando de panela, irmão. Então entenda, quanto mais ela andava, fala assim, quanto mais ela andava, as portas de generosidade abria para ela. Eu não sei quantos você recebe isso no nome de Jesus. Eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite. A partir desse culto, em nome de Jesus, eu profetizo. Quando você começar a entender o que Deus está te pedindo e obedecer aquilo que Ele está te pedindo, quanto passo, em o nome de Jesus, quanto mais passo você der rumo a fazer aquilo que Deus está mandando, no nome de Jesus, eu profetizo que portas de generosidade se abram para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que você possa viver o bem de Deus na terra. Aleluia! Deus nessa noite está abrindo portas de generosidades.
Quem crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Aqui não tinha tristeza, aqui não tinha desmotivação, estou cansado. Não, aqui não tinha isso, não. Ela só ouviu, acessou e caminhou. Quando ela caminhou, ela falou, o negócio é o seguinte, dá uma panela aí. Mas para quê? Você está quebrada, endividada, não tem como nem fazer arroz. Já estou sabendo que seu marido morreu, o credor está a pegar seus filhos. Para que você quer panela? Uau, irmão. Não, Deus já tinha tocado no coração. Não, qual que você quer? Pega aí. Catou. E o profeta libera a palavra. E ele não falou poucas. Ele falou? Hã? Tem gente que fala, não sei se eu pego. Muita gente que é tão bobo, que está ganhando a bênção. Então fala, não, eu vou pegar isso aqui mais ou menos. Falsa humildade. No coração está olhando para o trem marcado. Não fala que vai me dar nada não, que você está enrolado. Se deixar eu escolher, eu vou escolher o bom. Vou, irmãos, eu sei que eu sou. Vou ficar negando, irmãos, que tá bom, humilde, dizer mentira. Estou mentindo para mim mesmo. Eu quero é o melhor. Dá a opção de eu escolher, você já sabe. Agora, se você me entregar de boa, eu pego de qualquer coisa, na moral. Mas se o pastor pode escolher. Irmão, aí dá-se dentro de mim, que eu sou filho de Deus, é que é Deus que está me dando. Irmão, sei se você está pegando, irmãos. Sei se você está entendendo. Isso aqui é acesso puro, irmãos. Isso aqui é acesso puro, irmão. Se você conseguir entender isso aqui, sua vida muda. Você pode provocar com a vida dos outros, do vizinho, do A ou do B. Entende que você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode ficar preocupado com algumas coisas e falar, Deus, eu quero que o Senhor tem para mim. Não sei se você consegue falar isso. Deus, eu quero que o Senhor tem para mim. Uau, irmãos. E os vizinhos falavam, o que você quer? Eu quero uma panela. Pega aí. Outro, empresta uma vasilha aí. Pega aí. Você está precisando de mais uma? Pode pegar duas, pode levar. Não sei o que você vai fazer não, mas pode levar. Sim ou não, irmãos? Qual que é o mistério aqui fala da obediência? Porque ela obedeceu ou não obedeceu? Sim ou não? Tem como viver milagre na desobediência? Não. Olha o quarto. Então entra e fecha o quê? Sobre mais alguém? Então ele deu. O negócio é que a gente lê a Bíblia muito rápido. Se você ler devagarzinho, você vai entender o que Deus está falando com você. Fecha a porta sobre você. Sobre quem? Era para chamar a cunhada? A madrinha? Era para chamar a amiga? Era para ficar contando o problema? Eu fui no profeta e ele falou que é para me pegar essas vazias aqui, lá em casa vai ter um avivamento. Não sei como é que vai ser não. Mas você não quer ir lá em casa ver não? Era assim? Tem hora que Deus fala uma coisa para você e você abre a boca. Tem hora que Deus está te dando a instrução para você. Você vai e conta para todo mundo. Você vai e revela. Deus falou, você vai entrar, fechar o quê? Essa porta que representa a nossa boca, a nossa língua. É verdade, irmão. Que a instrução é, cara, fecha a porta sobre você e seus filhos, né? E deita o quê? Em todas aquelas vazias. Está tudo no plural, senhor não? E põe a parte que estiver, fala a instrução. Então entenda, até agora ela está vivendo obediência aí, fala generou. Uau, mas é tudo isso que eu preciso. Você conta a você, irmão, quando Deus olha para você e vê graça, começa a te honrar e te abençoar, não tem ninguém que freia. O povo fala, não merece, não sei o que, e você está lá, é verdade, mas eu estou recebendo. Não é, não é? Quem está entendendo? Eu não sou merecedor, mas está acessando. Quem está entendendo isso? Quando Deus resolve, irmãos, abrir a porta, não tem Satanás, não tem capeta, não tem nada que freia Deus, porque está existindo. A palavra fala assim, que agindo Deus, quem impedirá? Versículo 5, quem está comigo? Partiu, pois, de quem? Uau. Você percebeu que tudo fala depois para acontecer? Quem está entendendo? No culto é desse jeito, você fala para depois viver. Mas a única coisa que a gente não quer é falar no culto. Vamos orar, você está? Por que essa lâmpada não é reta com aquela? Rapaz, mas esse cara pôs esse fogo é ruim, viu? Por que não pôs esse trem reto? Pôs esse trem deitado horrível, eu detesto esse fogo. Porque ele é deitado, ele tinha que ser reto. Aí Deus está falando, fala, e você está.
estou a fim de orar, não. Quem está entendendo o mistério, irmão? Ah, não estou a fim de adorar hoje, não estou muito bem, não. Pois é, irmãos, tem muita gente que não está muito bem, está doidinho para estar onde nós está. E a gente está bem de verdade. Essa semana eu fui fazer um batismo lá na Araújo Jorge. E eu batizei um irmão chamado lá Ismael. Cheguei, ele estava alegrinho, irmãos. Estava num lugar lá complicado, né? Cheguei, ele aí, Ismael. Como é que tá? Pai do Senhor, você já aceitou Jesus? Eu falei, já. Você que quer batizar? Ele falou, eu quero batizar. Minha mãe foi comigo, minha mãe é voluntária lá. E ela abriu essa porta de acesso lá para a gente batizar esse irmão que ele queria batizar. E aí, irmãos, eu peguei lá um copo. Depois eu te mando, depois se você quiser ver, hoje está lá no Instagram, tá? O batismo dele. Você vai ver lá num copinho d'água, pequenininho. E eu joguei sobre a cabeça dele, profetizei sobre a vida dele, sobre o joelho, sobre a junta dele. Irmão, pensa numa pessoa que ficou feliz, irmão. Como você vê o semblante dele mudar, assim, você fala, meu Deus. Mudou, porque ele não podia ir numa água de batismo. Então o batismo foi até ele. Porque Mateus 28 vai dizer, irmãos, que por todo mundo pregar e o quê? A toda? E o quê? Aquele que crê e for o quê? Será salvo. Deus mandou a gente ir, tem hora, irmãos. Não aquela pessoa que quer batizar vir. Quem está entendendo isso? Ele não podia vir, irmãos. Mas se ele estivesse na saúde completa, na mentalidade que ele estava, ele não tinha vindo? Tinha, irmãos. Mas ele não podia, ele está indebilitado. Saí de lá, fui orar para outro irmão. Atravessei, ele ficou me olhando demais. Deus falou no meu espírito, vai lá e ore por ele. E ele ficou me olhando assim. E antes dele me chamar, eu falei para ele, você quer uma oração? Ele falou assim, quero. E eu falei para ele, vamos orar. Ele falou, pastor, deixa eu te falar, eu estava desviado. Agora eu estou na santidade com o Senhor. Eu olhei para ele. E Deus fala com a gente, não tem como, num ambiente como aquele, Deus está falando com você 100%. Não é um ambiente fácil. E eu olhei para ele e falou, pastor, eu estou na santidade. Eu falei, amém, irmãos, Deus vai te fortalecer. Você está saindo dos vícios, pastor, eu passei eu fiz muita coisa errada. Mas agora eu estou firme com Deus, eu oro todo dia 3 horas da manhã. Eu oro aqui, profetizo esse povo nesse quarto que tudo escuta. E eu tenho certeza que Deus vai me tirar daqui, Deus vai me dar essa oportunidade. E ele falou que tinha feito a queima e ia ser mandado embora. Aí minha mãe me explicou lá que a situação não era muito boa. Mas eu criei naquilo que eu falei. Quem está entendendo isso aí, irmão? Porque eu não vou ficar no resultado que ele está me dando. Eu tenho que ficar no resultado naquilo que eu estou profetizando. E eu coloquei as 2 mãos sobre o pulmão dele. E ele está com dificuldade no pulmão, câncer no pulmão. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, cura ele. Isso parece ser simples, irmão. É porque você não está no ambiente. Você entra nas recepções, você vê o ambiente das pessoas que estão acompanhando. Irmão, é muito triste. Pessoas que não têm o que comer, irmãos, que só lancham um salgado na hora do almoço, porque de noite não tem como, irmãos. Na verdade, não tem como jantar, ou ele janta ou ele almoça. Pessoas que estão lá, irmão, que não tem nenhum lanche, na verdade, pessoas que vêm de 500, 600 quilômetros, 1000 quilômetros de distância daqui, não são daqui do nosso estado. Está lá, irmão, sem saber como é que fazer para comer. E tem hora que a gente fala, aí eu vim embora, eu falo assim, o pastor vem embora. Parei lá no Natanael. Sentei lá no Natanael, meio baqueado, tentando arrumar minhas ideias daquilo que eu estava passando lá, né? Aí o irmão chega para mim e fala, o pastor, ele fala, eu estou tão ruim, eu não sei o que, estou tão sem motivação na minha vida, não sei o que eu faço. Eu falei, vem cá, fica aqui, vem cá. Abriu o vídeo do irmão sendo batizado. Ele falou, não, acabei de arrumar, acabei de ficar bom, acabei de arrumar destino, acabei de arrumar propósito. Não, mas foi automático, sarou a vida dele. Ele falou, vem cá, santo, olha aqui para você ver. Vai, jeito que está aqui, ó, a situação, como é que você está? Você está mais ruim que isso aqui? E ele, não precisa falar mais nada. Eu já fiquei com um propósito de destino na minha vida, está tudo certo, eu vou vencer. É isso desse jeito, irmãos. A gente não dá importância porque a gente está no ambiente, irmãos. No ambiente você tinha que dar mais importância, você não está dando. Quando você não devia estar no outro ambiente, você vai querer dar importância. Deus, agora eu vou te servir. Vou fazer a obra para ti. Só me tirar daqui, Deus, eu faço. Se só me fazer isso para mim, eu faço, irmão. É naquele ambiente, é nesse que você tem que fazer essas promessas. É agora, irmão. Seu vigor. Deus, você vai me levantar, você socorro na obra. Eu não sou missionário de pregar, eu não sou de falar no microfone, mas eu sou aquele que quer ser coluna, eu quero semear, eu quero fortalecer a obra, eu quero abençoar no reino, porque toda vez que eu abençoo no reino, o reino se expande. Mas não, a gente deixa de estar na situação para começar a falar que vai ser missionário. Se eu me tirar daqui, eu prego. Como eu prego. E Deus está dando um aiato falando assim, eu te conheço. Você acha que Deus não te conhece, não? Que conhece ou não conhece, irmão? 1998 eu fiz essa oração na cadeia, 32 anos, na verdade, sendo julgado.
Você acha que Deus me conhecia? Conhecia, irmãos. Falei, Deus, não tem jeito, o Senhor me atraiu com laços de cadeia. Estou preso. Estou preso na minha vida toda. Preso emocionalmente, preso fisicamente. Eu estou preso, eu estou preso a minha vida toda. Meu Deus, se eu sair desse lugar, eu vou mudar de vida. E eu não sabia o que eu estava orando. Porque tem hora, irmãos, que, na verdade, que aquilo que a gente fala é aquilo que vai, na verdade, nascer no nosso espírito. E naquele dia, 1998 para 99, eu tomei essa decisão e vim caminhando de lá para cá. Ah, pastor, não foi fácil. Não, irmão, chegar até aqui tem muita cicatriz. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque a cicatriz revela de verdade onde você passou e as experiências que você tem. Ah, pastor, entenda isso. Ah, pastor, estou tudo ferido. Pois é, toda ferida é a possibilidade de virar uma cicatriz. De virar uma experiência para a sua vida. Mas não fica, irmão, eu vou acertar. Não, se o senhor... Não, irmãos, a gente fica brincando com Deus, não, irmãos. Eu vou fazer, de repente... Não, irmão, não fica brincando com Deus, não, irmão. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Certamente aquilo que o homem, na verdade, semear, certamente ceifará. Fala comigo, ninguém zomba de Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém fica brincando com Deus, irmãos. E aí eu orei por ele e falei para ele. Falei que Deus te deu uma oportunidade, que verdade, que essa verdade que você está me falando, que você vai pregar, que você tem um chamado para isso, que verdadeiramente seja uma sinceridade no seu coração. Falei para ele de jeito, porque eu já vivi isso, então não dá para massagear, né, irmão? Não dá. Falei para ele com muita seriedade, no espírito. Falei, não vai ser fácil. Mas você tem que firmar naquilo que Deus está colocando no seu coração. Se você está colocando, se você está crendo, firme nisso. E Deus tem o poder de te curar. A coisa mais simples é Deus te curar. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Sim ou não, irmão? Eu falei para ele, a coisa mais simples é Deus te curar. E a coisa mais difícil é você obedecer a Ele depois da cura. Sim ou não? Porque o primeiro resultado de qualquer vitória é a amnésia. Pessoa que não está na luta promete, eu vou fazer isso, pastor. Quantos eu já vi com essas amnésias? Eu não posso nem pôr nome. Quantos eu já vi dando essa amnésia? Pastor, se Deus fizer, pode esperar. Deus fez, cadê o irmão? Cadê a irmã? Amnésia. Até hoje está com essa amnésia. Acho que eles não achou nem a casa deles. Amnésia, não sabe onde mora, não sabe mais nada, amnésia. Primeiro sintoma da vitória é esquecer daquilo que a gente passou, esquecer daquilo que a gente viveu, esquecer daquilo que a gente prometeu. Entenda isso, irmãos. Só que com Deus não dá para ficar fazendo essas coisas. Pegou a visão, irmão? Fica prometendo coisa para Deus não, porque Ele vai cobrar. E a Bíblia diz que Ele planta até onde não semeou. E quanto mais onde você falou que ia fazer. Porque Ele não pediu para você fazer nada não. É você quem está falando. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala comigo, versículo 5. Partiu, pois, ela e fechou o quê? Sobre si e sobre os seus? Ela fez direitinho, não foi? Porque até o 4 estava tudo dentro da instrução. Versículo 5. Partiu, pois, ela e fechou o quê? E sobre os seus filhos. E eles... Fala outra porta. Fala organização. Ela deitava o azeite. E os filhos o quê? Então um trazia primeiro, depois o outro, sim ou não? Fala comigo, a gente precisa ser mais organizado. Acabou, foi o tempo. Sim ou não? Essa porta da organização, ela precisa estar na nossa vida. Primeira coisa, pastor, eu preciso organizar o meu tempo espiritual. Quanto tempo eu orei nessa semana? Quanto tempo eu li a Bíblia nessa semana? Quanto tempo eu invoquei seu nome nessa semana? Quanto tempo eu conversei pro céu demais? Muito tempo. Quanto tempo eu perdi na internet? Quanto tempo eu perdi na televisão? Quanto tempo eu perdi nessas coisas? Eu preciso organizar a minha vida espiritual. Eu não tenho tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter tempo de ler a Bíblia todinha em 30 dias. Fala pro seu irmão, misericórdia. Irmãos. Quem está entendendo, irmão? Pastor, eu não tenho tempo, pastor. Não, eu começo a me dar um sono, pois é. Novela, uma benção. Filme, uma benção. Lê a Bíblia, Morfeu sobe no pescoço dele aqui e fica. Demônio do sono, Morfeu. Não é não? Eu acho que é esse mesmo, se eu não falei errado, é esse mesmo. Depois vocês dão o Google. Sei que tem um da mortologia grega, que fica assim. Lê na Bíblia no cai-cai.
Não é verdade, não é? Pesca nos lambari. Nós precisamos organizar a nossa vida espiritual urgente. Porque é a partir dela que as outras coisas vão sendo organizadas. Quem está entendendo isso, irmão? Quem pegou aí? Então, do jeitinho que ele falou, ela entrou e fez. Ela obedeceu, ela o quê? Viveu generosidade pela obediência, que obedeceu. E depois organizou, sim ou não? Um trazia, ela enchia. Outro trazia e ela enchia. Por que ela enchia? Pergunta ao seu irmão, por que ela enchia? Quem acessou? Fala para o seu irmão, quem acessa vive o milagre. Tem gente que vai participar do milagre, mas não vai viver. É paia, né, irmão? Você está num culto onde alguns vivem, outros só participam. Quem está entendendo isso? Os meninos só traziam as botijinhas. E ela ia? Eles iam trazendo, sim ou não? E ela enchendo, sim ou não? Quem tinha a botija na mão? Quem ficava impressionado? Eu não sei, já para pensar. Saía do azeite ou saía da botija? Hã? Será que essa botija invisivelmente tinha um canudo que ligava no céu? Eu fico pensando nisso, irmão. Quem não pensa isso? Ou se o fio de azeite crescia na longanimidade que caía? Uau, né, irmão? Não é? Pensou? Tanque é cabuloso, não é? Porque era uma botijinha, irmão. Enchendo panela de 30 litros. Panela de 100 litros, de 130 litros. Porque não era essas panelinhas michulicas, não, irmão. Quem já foi em fazenda? Hã? Fazenda que põe de fogão caipira é grandona, não é, irmão? É aquele nível ali que você está entendendo aí. Quem entendeu aí? Então, fala comigo, era organizado. Entenda isso, a gente quer viver acesso, mas não organiza o que tem que organizar. A gente não fecha as portas. O que é fechar a porta? Fechar as brechas. Depois que fechou, fala comigo, organizar. Porque tem hora que Deus vai ter que fechar a porta para você fazer o milagre de Deus na sua vida. Sim ou não, irmão? O milagre aconteceu com a porta aberta? Tem hora que Deus tem que fechar a porta para fazer o milagre. Só que tem gente, quando Deus fecha a porta, fala comigo, ele apavora. E fala, meu Deus, nada dá certo para mim, as portas fechou. Aí já começa aquela reclamação que ninguém aguenta. Quem está entendendo? Tem horas que Deus vai fechar a porta para fazer o milagre de Deus na sua vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos organizar, falar assim, algumas coisas. Entenda isso, a sua vida espiritual está uma bagunça e as outras coisas. Hã? Posso falar? Vocês vão ficar com raiva de mim, não? Sim ou não? Pergunta ao seu irmão, você vai voltar domingo que vem? Pergunta para ele, você vai voltar domingo que vem? Entenda isso, quem não vive uma vida organizada, quem já teve que pagar a conta 2 vezes porque não organizou? Aí, só tem os irmãos, ó. Amém, irmãos. Perdeu dinheiro porque não organizou. Quem já perdeu comida porque não tem uma vida organizada na casa? Hã? Eu já vi gente, irmão, desorganizado total na casa. Era para estar muito melhor. Quem está entendendo isso, irmão? E vive um caos por falta de organização. Um lugar que não é organizado, você está sempre perdendo alguma coisa. Quem tem uma vida desorganizada está sempre perdendo alguma coisa. É a verdade, irmãos. Mas nós queremos acessar com desorganização e querer coisas organizadas. Fala assim, não vai dar. Não vai acontecer assim. Então, a partir de hoje, irmãos, nós precisamos, falar comigo, organizar. Primeiro a minha vida espiritual. Depois a minha vida familiar, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você já pode pensar o quanto você perdeu só nesse ano por não ser organizado em algumas coisas? Hã? Para as pessoas olharem e falar assim, não, vou não, está muito bagunçado. Sim ou não? Você chega num restaurante, é tudo bagunçado, você come? Hã? Você fala, nossa, como eu fiquei feliz, achei um restaurante todo bagunçado. É lá que eu gosto de almoçar. É assim que você fala? É assim, irmãos? Por que a gente gosta de organização na vida do outro, mas na nossa a gente deixa de lado? Uau! Fala para o seu irmão, chupa essa manga azeda. Fala para ele, põe sal, mas deixa descer. Nós gosta de exigir um lugar organizado, mas ao da gente a gente deixa a maior bagunça. Sim ou não, irmãos? Você vai para o cinema, o cara senta na sua cadeira, o que você fala? Você fala, não, está tudo bem, vou sentar nessa de baixo aqui mesmo. Hã? Porque o ambiente, fala comigo, é organizado. E se exige você ser o quê? Você tem que sentar na cadeira que você comprou. Só que isso inconsciente, a gente nem lê, fala assim, a gente nem lê. A gente nem consegue ler essas coisas. Por quê? A gente vai caminhando em algumas áreas da gente tão desorganizado, que já perdeu tanto, que não sabe nem onde está mais.
Sim ou não, irmão? Então para pensar. O quanto de coisa você perdeu só nesse ano por ser desorganizado. Em algumas áreas. Profissional. Está entendendo? Isso aí, conjugal, familiar, espiritual. Eu não estou falando nem da sentimental. Quem está entendendo, irmãos? Porque eu acho que a maior desorganização hoje do século é na área sentimental. Sim ou não, irmãos? As pessoas sentimentalmente estão bagunçadas. E elas estão sempre perdendo coisas boas de Deus para elas. Porque os seus sentimentos não são um sentimento carnal, não. São um sentimento, na verdade, físico. Quem está entendendo isso, irmãos? Um sentimento de afinidade. Um sentimento de paternidade. Quantas bagunças tem na área sentimental paterna, irmãos? Sim ou não? Se você olhar para o seu filho e falar assim, esse menino parece mais comigo, que desastre. Em algumas áreas. Sim ou não, irmão? Me ajuda. Minhas filhas logo eu pego e falo, não, faz isso não. Essa área aí não me ajuda. Socorre eu. Você olha e fala que menino, meu Deus, o menino tem compromisso, eu também não tenho. Estou mentindo, o menino também. Eu concordo com algumas coisas, ele também concorda. É verdade, irmãos. Sim ou não? Isso não é pecado, não. Pois é, não é não, né, pai? Não é não. Vai. Você está caminhando seu filho para o inferno, não está nem sabendo. Quando ele comete um erro, você está, não, eu passar a mão na cabeça. Pois é. Você acha que o inferno é só condenação lá? Não, irmão, existe um inferno aqui, viu? Existe um inferno aqui, ó. Existe um inferno natural. Você quer conhecer inferno? Dívida. Quer conhecer inferno? Hospital. Prisão. Entendeu? Situações que você gera de mentira, de complicação, são infernos para as nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Minha avó falava uma coisa muito séria. Falava, meu filho. Eu falava, o que foi, vó? Ela falava assim, meu filho, tem gente que busca o inferno com as próprias mãos. Tá tudo tranquilo, mas tá atrás do inferno, meu filho. Eu falei, vó? Falei, tá vendo fulano? Eu falei, é verdade, vó. Tá vivendo um inferno. E era para estar na benção. Tomou uma decisão e abriu a porta do inferno e entrou. Quem está entendendo, irmãos? Você quer viver um inferno pior do que uma traição? Sim ou não, irmãos? É um inferno, irmãos. Entenda isso. Não existe só inferno espiritual. Existe infernos físicos que a gente mesmo gera. A gente começa a prometer uma coisa e não cumpre. Sim ou não, depois fica ouvindo na cara. Porque não cumpriu, sim ou não, irmãos? Eu vou fazer isso, depois não faz. Aí de fé está vivendo aquele... E a gente não quer assumir, porque a gente é ruim de natureza, sim ou não? A gente acha que é o outro que está errado. Eu prometi não quis fazer, mas é o outro que está errado. Sim ou não, irmãos? Então nessa noite, fala comigo, eu preciso ser mais organizado. Respeita a minha vida. O que é isso, gente? A coisa que você tem mais preciosa é a sua vida. Não é só a casa, não é o carro que está ali fora, não. Mas isso aí vai passar. Vai apodrecer, não importa o tempo que tenha. Vai passar aqui. A coisa mais importante que nós temos, irmãos, é a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família. O resto, esquece. Quem está entendendo, irmão? Porque se você tem uma saúde mental top, ninguém te freia, ninguém te paralisa. Se você está doente mentalmente, infelizmente, você está vivendo na benção, mas não está entendendo que está sendo abençoado, porque está doente mentalmente. A mente está doente e não consegue prosperar, não consegue avançar. Então entenda isso, nós precisamos organizar a nossa vida. O milagre aconteceu, fala de maneira organizada. Uau! A gente acha que milagre é bagunçado, mas não é não. Sucedeu o quê? Cheias. Olha o tanto que é organizado. Cheias o quê? As vasilhas, que foram as vasilhas. Olha, sucedeu que cheia, que foram as vasilhas, disse ao seu filho. Aí ela ativa os meninos, sim ou não? Os meninos têm que cena de novo, porque eles entrou trazendo as vasilhas, sim ou não? E depois agora ela ativa os meninos de novo, sim ou não? O que ela quer? Mais. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Viver milagre é bom demais, irmãos. Não sei quanto a você, irmãos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Viver milagre é a melhor coisa que tem na face da terra, irmãos. Eu nunca esqueci quando eu ganhei o primeiro carro. Irmãos, é bom demais, irmão. Eu ganhei um carro uma vez, é um trem muito massa, irmão. Eu andava nele e falava, Jesus, eu não paguei nada. Caraca, como que é bom, cara. Eu andava nele rindo. E o povo ficava rindo pra mim nos trânsitos. Eu estava rindo por aquilo que eu estava vivendo. E o povo olhava e falava, é doido de tudo. E eu andava nele sorrindo. Falei, meu Deus, eu não paguei nada, ganhei dado. O que ela queria?
Por quê? Mais milagre. Não, você não pegou. Ela queria vazia por quê? Mais milagre. Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite o quê? Faltou o quê? Azeite ou vasilha? Hã? Faltou o quê? Vamos de novo. Faltou azeite ou faltou vasilhas? Uau. Isso aí, guerreiro. Pegou a visão. E por que a gente fala assim, ó? Agora não vejo mais milagre, não tem mais milagre, não tem mais cura, não tem mais nada. Porque está faltando é o azeite? Está faltando é a vasilha. Para ser enchida com cura, para ser enchida com transformação, para ser cheia de libertação, para ser cheia, irmão, de entendimento, para ser cheia, irmãos, de quebra de jugo. Entenda isso. Aquilo que eu estou reclamando não é aquilo que está, na verdade, faltando. É aquilo que eu não estou sendo. Vasilha. Vazia. Fala para o seu irmão, você precisa ser uma vasilha. Em todo culto. Vazia. Para ser cheia aqui da presença. Sabe o nosso maior problema? A gente é uma vasilha aqui, lotada, e já não cabe mais nada. Você já viu quando o sorvete está cheio e o copo de sorvete, você vai pôr o que por último? Aí você pegou a visão. Vai pôr o quê? Você abusa na cobertura do mesmo tanto que tem de sorvete? Por quê? Mas por quê? Fala, já está cheio. O seu cérebro inconsciente manda uma mensagem, já está lotado, isso aqui é só um pouquinho, é só a cereja do bolo. Pegou aí? A gente chega aqui lotado, Jesus está lá, onde eu vou derramar esse chantilly? Onde eu vou derramar? Cobertor de chocolate ou de morango? E ele está olhando, está muito cheio, vai derramar tudo, não vai dar nem tempo dele tomar, vai derreter. Porque tem culto para a gente que é como um sorvete. Isso é trágico, mas é a verdade. A gente vem aqui e no tempo que derrete a gente esquece de tudo que ouviu. Eu falei, Deus, deixa a gente ser assim não, a gente precisa guardar algumas coisas na tábua do nosso coração. Deus não nos chamou para derrota, irmão, Deus nos chamou para vitória. Deus não te chamou para você ser humilhado, para você ser envergonhado, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser vitorioso em Cristo Jesus. As nossas bênçãos estão todas fala assim, em Cristo. Fala de novo, todas as nossas bênçãos está em Cristo. Abre aí, de Efésios 1:3, eles não estão acreditando, já estou encerrando essa igreja aqui, o relógio é uma bênção. Vai lá. Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos... Está no passado? Já nos abençoou? Eu e você, estamos tudo abençoados. Quem crê nisso? Irmão, se você falar que você é uma benção, você é uma benção. Se você falar que não está... você também vai ser aquilo que você está falando. Você é uma benção. Você consegue falar para se a pessoa está do seu lado e falar assim, você é uma benção. Você é uma benção de Deus na minha vida. Fala assim, você é uma benção de Deus na minha vida. Vai pagar o lanche para mim depois do culto. Fala, irmão, quem falar mais rápido recebe. Irmão, aqui na Refrigério a gente já aprende e pratica. Quais são as bênçãos? Com todas. Quais? Não sei se você está pegando. Fala bem forte. Todas. Passou financeiro, conjugal, familiar, cura. É quantas? Todas. Bênçãos. De que jeito? Nos lugares. Jesus é o acesso para acessar todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Eu creio nisso! Agora fique de pé no nome de Jesus. Versículo 7. Fala 7. Fala perfeito. Eu gosto desse texto porque termina no 7. Perfeito. Então veio ela e o quê? Fala assim, não teve amnésia. Ela voltou. Sim ou não? Voltou ou não voltou? Na onde? Fala no lugar da bênção.
onde ela teve o acesso, ela voltou. Irmãos, é acessando o homem de Deus com o fracasso e saindo com o seu milagre. Acessando o homem de Deus com a sua dificuldade e acessando o milagre. Porque o pastor fala, pastor, eu preciso de um milagre, eu só preciso entender alguma coisa. Irmão, tem gente que está vivendo, está sofrendo porque não entendeu. Pastor, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender a morte, eu não consigo entender o luto, eu não consigo entender por que Deus está fazendo isso. Se Deus te explicar hoje, você sai daqui acessando o entendimento que Deus tem para você. Porque tem coisa que a gente não sabe explicar não, irmão. Só Deus sabe explicar. Viu? Deuteronômio 29, está lá escrito. Aí fala assim, a instrução veio. Fala, a instrução fala assim, de ir. Quando ela foi, fala, ela foi. A instrução para ela ir, fala assim, gerou um milagre. Fala assim, gerou um milagre. A instrução quando ela voltou no homem de Deus, fala, gerou. Fala assim, gerou. O quê? Não. Ela veio, gerou o quê? A instrução quando ela voltou, gerou o quê? Generosidade é muito bom. Mas é algo mais poderoso ainda. Vamos de novo. Quando ela foi, gerou o milagre, sim ou não? Quando ela voltou, ela recebe a instrução de quê? Fala, manter o milagre. Porque receber uma coisa, manter é outra. Pegou a visão, irmão? Tem gente que já foi muito abençoado, mas não teve instrução, perdeu o milagre. Não administrou o milagre da maneira que vai ter administrado. E infelizmente ele passou. A primeira instrução, ela vive o milagre. Na segunda instrução, ela o quê? Mantém o milagre. Fala assim, o resultado da porta aberta. Fala assim, é o acesso. Fala, o resultado também é um acesso. Fala assim, o milagre da multiplicação. Fala assim, é o resultado do acesso que ela viveu. Fala para o seu irmão assim, todo mundo quer viver resultado, mas ninguém quer passar pelo processo. Fala assim, todo mundo quer acessar o milagre, mas ninguém quer passar pelo processo da multiplicação. Então nessa noite nós vamos orar. E nós vamos orar de verdade. Se você quiser orar baixinho, não tem importância, mas você vai ter que abrir a boca. Amém, irmão? Abre a boca. Meu Deus. Talvez você está com vergonha de falar, você baixa a cabeça e fala assim, ô, você faz assim, ó. Quando a gente está com vergonha, faz assim, ó. Ô, meu Deus, judeu, meu pai. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Entendi a palavra. Estou numa situação tão complicada, meu Deus. Não tem guarda dessa mulher aí não, mas deixa eu te falar um negócio pro senhor. Estou precisando de ajuda ainda esse ano, pai, mês de novembro. Dá para fazer alguma coisa por mim aí, meu Deus? Esquece de mim não. Quem já orou assim? Ô, meu Deus, esquece de mim não, meu pai. Coisa que Deus esqueceu, mas a gente fala. Ô, meu Deus, esquece de mim não, meu pai. Parece que o senhor esqueceu de mim. Aí a gente lembra que está escrito na Bíblia que o nosso nome está escrito na tábua da mão dele. Que ainda pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Essa é a oportunidade que você tem agora de acessar Ele, nesse ambiente ainda. Posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciões se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Faça compreender o teu agir, a tua manifestação, a tua glória, o teu poder, ó Deus. Era para dar Só uma palavra para descrever. Só uma palavra
Que a presença de Deus seja, em nome de Jesus, te revelada nessa noite. Que as portas de acesso sejam abertas nessa noite. Que toda a fúria do inimigo, de Satanás e dos seus demônios, caia por terra nessa noite. Que as portas que precisam ser abertas sejam abertas nessa noite para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que a resposta que você veio buscar nesse ambiente, que a presença do Espírito de Deus te fale nessa noite. Que os anjos do Senhor entrem em batalhas a seu favor. Ei! Ei! Arabadai do Comaná. Deus nessa noite está tirando o véu. Deus nessa noite está tirando o véu. Ele está tirando o véu. Ei, arai daqui do comanai. Deus nessa noite está arrancando o véu. O véu da escassez, o véu da dificuldade, o véu das prisões. Deus nessa noite está desnudando, tirando os véus. Os véus que estão na verdade trazendo impedimento, para que nós possamos enxergar as portas que Ele já abriu, os acessos que Ele já gerou. Ei, arabadai do comanai. Santo, 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 Deus poderoso, Tu és Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual, só Tu és Santo, não há outro igual, só Tu és Santo, não há outro igual a Ti. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Yamashericanta labaraias, oh santo, Yamashericanta-las, oh Deus poderoso, Tu és santo, Yamashericanta labaraias, santo, 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 Deus poderoso. arabadai do comanai. Ei, Soromanarahakat do comanai. Levante as suas mãos e deixe essa unção fluir sobre você. Deixe essa presença passar por você. Deixe esse leão da tribo de Judá, na verdade, rugir. Deixa o leão rugir. Levanta a sua voz em favor da sua casa. Acesse o milagre de Deus sobre a sua vida nessa noite. Acesse os milagres de Deus para a sua vida nessa noite. Deixa essa unção passar por você. Yarai darakat no comanai. Deixa o leão rugir. Deixa essa unção fluir sobre você. Ei! O profeta liberou uma palavra e ela acreditou naquela palavra e viveu um milagre extraordinário na sua casa. Que nesses dias Deus possa, em nome de Jesus, fluir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a mão do Espírito de Deus te guie nessa noite. Que haja nessa noite, em nome de Jesus, uma palavra sobre o seu coração, te dando destino e te dando propósito, te fazendo vencer o processo. Que nessa noite você possa acessar isso,
Há um despertar dessa palavra nessa noite sobre a sua vida, em o nome de Jesus, porque é uma unção de Deus neste lugar, poderosa, e ela é acessível a nós. Nessa noite não tem portas fechadas, igreja. Nessa noite Deus nos abre uma porta eficaz, grande e eficaz. Aleluia. Fala comigo, eu creio no nome de Jesus. Levanta sua mão mais alto e fala assim: eu recebo. Fala, eu acesso o que essa palavra me instruiu, o que essa palavra me aconselhou. Fala assim: a partir de hoje eu quero obedecer. Fala assim: eu quero andar no caminho da generosidade. Fala assim: nessa noite eu aprendi que eu preciso ser mais organizado, em o nome de Jesus. Aplauda a presença dele que está nesse ambiente. Aleluia. E eu quero te agradecer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você saísse ruminando essa palavra hoje, porque ela vai mudar a sua história, se você entender. 3 coisas simples: obediência, generosidade e organização. É muito legal, né, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele quer nos ensinar para a gente vencer. Amém? Quem recebe isso? Vou falar de novo: o Espírito Santo quer te ensinar para você vencer. Quando eu prego o Evangelho, pessoas são salvas. Quando eu ensino o Evangelho, pessoas são transformadas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.